pessoas têm dúvidas sobre quando ir a um psiquiatra e do que ele trata. Essa busca deve ocorrer sempre que um paciente for acometido por um estado mental ou sentimentos ou pensamentos e comportamentos que estejam causando sofrimento ou prejuízo em algum âmbito de vida, seja no trabalho, familiar, social ou até em questão dos seus sintomas físicos. Os principais transtornos psiquiátricos que nós tratamos são transtornos ansiosos, em que se incluem fobias, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de humor, como depressão e transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidade, como por exemplo borderline, histriônico, antissocial e narcisista. Também tratamos transtorno por uso de substância, seja de álcool, maconha, cocaína. Também tratamos transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia e transtornos do neurodesenvolvimento, como por exemplo, autismo e TDAH. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como é uma consulta com um psiquiatra. E essa consulta costuma ser dividida em duas partes. A primeira, que é a anamnese, e a segunda, que é o exame psíquico. Na anamnese, a gente começa coletando alguns dados pessoais do paciente e, na sequência, questionamos qual é o problema que o aflige, por que ele está buscando aquele atendimento. Também questionamos quando esses sintomas tiveram início, se já realizou algum tratamento prévio, se teve resposta ou não e se ele atribui a algum evento de vida. Na sequência, nós questionamos sobre alguns hábitos de vida, sobre o uso de substâncias psicoativas, se realiza exercícios físicos e como que é a sua alimentação. De antecedentes pessoais, também é importante saber se ele tem alguma doença clínica e se ele já realizou alguma cirurgia. E de antecedentes familiares, a gente gosta de saber se alguém na família já tentou suicídio ou tem alguma doença psiquiátrica e também alguma doença clínica que a gente sabe que tem algum componente hereditário. Também questionamos sobre a dinâmica de relacionamentos atuais e depois questionamos sobre a história de vida do paciente, em que nós questionamos desde as condições de nascimento, primeira infância, período escolar, adolescência, vida adulta, até o processo de envelhecimento, em que nos é importante saber como que foram os relacionamentos, escolha de profissão, se houve algum trauma, para a gente entender como que é a capacidade de adaptação deste indivíduo. Na sequência, realizamos o exame psíquico, em que muitas especialidades realizam o exame do aparelho cardiovascular, do aparelho respiratório, e nós da psiquiatria também temos nosso exame específico, que é o exame psíquico, em que a gente busca avaliar cada elemento do estado mental do paciente, em que a gente observa como que é o seu aspecto geral, postura, como que está o seu humor, seus afetos, como que é o pensamento com o seu curso e forma, como que está a memória, a concentração, a atenção, o seu juízo de realidade, se há alguma alteração da psicomotricidade. No final de toda essa coleta de informações, nós elaboramos um diagnóstico, se for o caso, se houver um diagnóstico, e traçamos um projeto terapêutico, que aí nós indicamos se há necessidade de usar alguma medicação, se será com psicoterapia ou com mudança de hábitos de vida. O nosso diagnóstico é baseado preponderantemente em dados clínicos e na maioria das vezes que nós solicitamos exames laboratoriais ou exames para avaliar sistema nervoso central, para realizar um diagnóstico diferencial. Então, para a gente saber, por exemplo, se trata-se de uma esquizofrenia ou de uma encefalite, ou quando um paciente apresenta sintomas ansiosos, se trata-se de um hipertiroidismo. Então, na realidade, a gente solicita para excluir causas orgânicas para toda aquela sintomatologia que o paciente vem apresentando. Em relação à diferença do psiquiatra e do psicólogo, isso começa pela formação de cada um. O psicólogo realizou faculdade de psicologia e o psiquiatra realizou faculdade de medicina e, na sequência, residência médica em psiquiatria. Existe uma máxima que ganhou apelo popular, que psiquiatra
é quem passa remédio e psicólogo é quem conversa. Isso é uma falácia e a atuação dos dois profissionais vai muito além do que essas que eu citei. Dando um exemplo para vocês. O psiquiatra, ele tem uma atuação principalmente quando tem um transtorno mental em curso, em que é necessária fazer toda uma investigação diagnóstica, uma avaliação de todo o quadro clínico do paciente, exclusão de causas orgânicas para aquela problemática que ele vem apresentando e indicação de um tratamento com base no diagnóstico realizado. E este tratamento pode ou não incluir medicações e, na grande maioria das vezes, inclui psicoterapia. Dependendo do diagnóstico aventado, a gente encaminha para algum psicólogo especialista naquele transtorno ou que utilize alguma técnica que mais se adeque à demanda daquele paciente. Já o psicólogo, ele tem um olhar das questões psíquicas por uma perspectiva filosófica, social e comportamental, em que dentre os seus objetivos na consulta é descobrir qual é a causa daquele sofrimento e dos prejuízos que a pessoa vem apresentando.